Olá pessoal, tô de volta hoje aqui para falar com vocês um pouco sobre a questão da dor e o EFT, mas mais ainda amplo que dor, toda a questão do que acontece com o nosso corpo, né? E o EFT foi ensinado no começo e isso acabou se propagando pelo mundo como uma técnica que você podia usar mecanicamente, fazendo um tapping no meridiano, nos meridianos, focalizando alguma dor, sendo bem específica, uma pontada, é uma dor de pressão, é uma dor contínua, e no lugar do corpo em que essa dor acontece, você focaliza, você faz os tappings e a dor diminui. E de fato ela acontece assim muitas vezes, e às vezes é importante, né? Você dá uma batida, dá aquela dor, você precisa diminuir para tomar providências, uma criança que está com uma dor, você diminui para ela poder dormir, se está com uma dor na coluna, você precisa trabalhar, aí você faz, né? Acorda no meio da noite com uma dor abdominal, você diminui, uma dor de cabeça. Então, existe uma forma mecânica de trabalhar com EFT tapping e você diminui a dor. Ou às vezes você também olha esse corpo de uma forma mais assim, putz, engordei 3 quilos, vou fazer o tapping para emagrecer. Já não funciona tão bem. Todos esses olhares sobre a dor no corpo representam uma maneira de ver o corpo, né? Uma maneira mais ou menos objetiva, que é o mesmo como você vai no médico e toma um remédio. Não, a pessoa apresenta uma dor no joelho, então vai lá, um remédio para o joelho, um anti-inflamatório para o joelho. O corpo é visto quase como um objeto ao qual você produz coisas que você não gosta, você vai lá, mexe nele, ou faz o tapping e a dor diminui. Tá? Então, esse EFT acabou se espalhando muito pelo mundo e é um EFT bastante superficial. E nesse curso em que a gente vai ensinar o tapping para quem ainda não sabe e o Optimal, que é uma forma muito mais profunda de olhar a corporeidade e que não dá para fazer isso mecanicamente, como dá para fazer o tapping, né? Então, nesse sentido, ele é, vamos dizer, um avanço, porque você vai olhar o corpo numa outra chave, né? Esse corpo que a gente hoje, que às vezes nos surpreende, bem ou mal, a gente tem que compreender que esse corpo, ele nasceu como um soma, ou seja, um corpo que não era vivo. Esse corpo foi ficando vivo e foi tendo significados para também produzir suas dores à medida que ele foi tocado. Então, você tem partes do corpo que foram mais tocadas, que foram mais conversadas, que foram mais acarinhadas, que tiveram mais em contato com a pessoa que te cuidou, seja mãe, seja avó, seja tios. E esse corpo vai se transformando de um soma num corpo vivo. Isso nos ensina já desde o Winnicott. E ele vai se integrando como a sua corporeidade. E tem lugares sempre que o nosso corpo apresenta partes mais obscuras, que não foram suficientemente tocadas, né? Às vezes pode ser o estômago, às vezes pode ser o peito, às vezes pode ser os membros,
Às vezes, são pessoas que às vezes chegam no consultório e dizem, sabe que eu não sinto essa parte, eu não sinto. Ou eu falo, como está o teu estômago, teu diafragma? Não sinto nada ali, tudo meu é na cabeça. As pessoas falam, tudo meu é na cabeça. Eu sinto medo na cabeça, eu sinto frio na cabeça. Ou então as pessoas falam assim, não, eu não sinto frio. Não sinto frio. Ah, não sinto calor. São partes do corpo que foram ficando como que lugares negros, obscuros da gente. E geralmente são esses lugares que vão apresentar as dores, porque são lugares que a gente tem pouco contato. Então é muito importante mudar a chave de olhar esse corpo. E com o Optimal EFT, o que a gente faz num trabalho mais silencioso, que é um trabalho de recuperação da nossa intuição em relação à nossa corporeidade, da nossa conexão com ela. Então a gente vai perguntar, bom, mas como que isso começou? O que você vivia quando isso começou? Como eram as tuas relações corporais com as pessoas que te cuidaram? Tinha abraço? Não tinha abraço? E é muito comum a gente encontrar pessoas que dizem que os pais não chegavam perto, né? Não tinha abraço, não tinha carinho, não tinha colo. Tudo isso vão criando lugares na nossa corporeidade que vão nos chamar para a gente prestar atenção nisso, para ver como a gente vivia quando essa dor começou, porque essa dor significa que esse lugar está chamando para se tornar vivo, para a gente ter contato com esse lugar. Então, no Optimal EFT, a gente vai trabalhar essa conexão com o nosso corpo, vamos chamar o nosso terapeuta interior, que no fundo é o nosso olhar de compaixão, o nosso olhar intuitivo, para tentar integrar essa parte na nossa corporeidade, integrar no nosso corpo vivo e poder ver o que aconteceu ali, o que faltou ali, e poder, na experiência, viver de uma outra forma com essa dor. E é lógico que isso é mais, vamos dizer, mais significativo se a gente faz numa relação clínica, porque a gente tem uma experiência com o paciente ou uma experiência com o terapeuta de poder começar a tornar vivo uma parte do corpo que estava na obscuridade, né? E isso pode representar uma mudança bastante grande, né? Por exemplo, uma pessoa que fala, não, eu quero emagrecer, eu faço EFT e eu não emagreço 10 quilos. Por que eu engordei quilos? Eu não reconheço esse corpo como o meu. Mas a minha pergunta é, será que ela reconhece esse corpo como o seu em algum momento? Né? Ou talvez era um corpo que se mantinha magro pelo treinamento, pelo exercício, pela dieta, mas é um corpo que era visto como um corpo a ser dominado, um corpo a obedecer, e o corpo, se a gente não conecta com ele, ele não obedece, né? Então eu acho que é bem legal a gente poder, quando vem alguém ou quando a gente quer trabalhar a questão do emagrecimento,
a gente começar a olhar que sentido fez esses 10 quilos, que sentido tinha, que privação tinha sem esses 10 quilos. Eu acho que eles nunca estão ali à toa. E se há uma oralidade, uma compulsão, ela também responde a algumas partes do corpo que estão gritando a falta de conexão com o outro e a falta de conexão consigo. E eu acho que esse é não é um trabalho às vezes tão fácil, né? Mas é um trabalho que com o Optimal ele cresce muito, né? Então eu vejo que pessoas que às vezes fazendo um tapping mais mecânico para compulsão pode ter menos resultados do que com o Optimal, né? Porque aí toda a amorosidade, toda a compaixão vem e pode aparecer aquilo que faltou. E pode aparecer aquilo que vem se colocar no lugar como uma alternativa de amorosidade e de isolamento daquela parte corporal, né? Tem muitas meninas com anorexia, na verdade elas, você conversando com elas, você percebe que esse estômago não é delas. Às vezes foi um lugar de muita invasão, eram forçadas a comer, e o estômago, elas não conseguiam ter uma relação amorosa com esse estômago, porque elas não foram, de alguma forma, não viveram uma relação amorosa com alguém em relação a esse estômago. E aí eles não conseguem mais, vão dominar o corpo e perdem a fome, perdem aquele momento gostoso de ter fome e de comer o suficiente, né? Ou vai para come sem parar, ou é a anorexia. Então eu acho que isso é um trabalho profundo, é um trabalho que requer nesse ponto um terapeuta em Optimal EFT, ou requer que você estude muito e se olhe com esse olhar, né? O que não é tão fácil, mas também não é impossível. Então eu convido vocês a, além das coisas mecânicas que a gente pode fazer com o nosso corpo, a gente poder olhar, conectar com eles e sentir que partes do nosso corpo precisam do contato com o outro e quase que elas estão nos chamando para dizer o que faltou e como a gente pode viver isso de uma outra forma e ter realmente uma experiência boa e alegre na nossa corporeidade. Então isso é só uma parte que a gente ensina no centro de treinamento, no centro Gary Craig de treinamento do EFT oficial, e que proximamente vocês vão aprender comigo mais nesses vídeos e mais ainda no curso. Então eu agradeço a atenção e até breve.